Bom dia, meus alunos mais lindos do mundo, meus alunos mais interessados do mundo. Teremos a aula de linguagens. Então vamos lá para a nossa aula de linguagens e geografia. Começando com a aula de linguagens. Abra um livro na página 50 e nós vamos falar sobre os sons nasais. O que são sons nasais, professora? São aqueles sons em que, como o nome diz, nasais, nariz. São aqueles sons que, quando são aquelas palavras que, ao pronunciarmos o som, sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Então, vai ser o som mais perceptível pelo nariz. Então, isso é um som nasal. Muitas das palavras as quais a gente fala, elas têm sons nasais. E a gente vai ver quando que uma palavra ela tem som nasal. Quais são as letras que existentes nessas palavras para que nós possamos identificar o som nasal nelas. Será que de todas essas palavras que eu falei aqui, elas têm algumas que têm um som nasal? Então vamos lá, a gente só vai saber, sabendo assim, conhecendo as regras de palavras com esse tipo de som. Leia a sinopse do livro a seguir. De quem é qual é a página, professora? Página 50. Continuamos no módulo 3. De quem é a responsabilidade de cuidar da vida do nosso planeta? Da ONU, do governo, dos ecologistas. O menino dessa história tem um problema bem grande que começa dentro de casa. Seus pais acham que meio ambiente é uma coisa que existe lá longe, na floresta amazônica, ou no meio do mato, ou no meio do mar, mato não, no meio do mar, onde são as baleias. E que colar autoadesivos no carro é a atitude mais ecológica que uma pessoa pode ter. Mesmo sendo ainda uma criança, ele terá de mostrar a seus pais que meio ambiente é tudo que existe ao nosso redor. Que pequenas atitudes como não jogar lixo na rua ou economizar água são muito importantes para salvar a vida do nosso planeta. E vocês, o que estão fazendo para salvar a vida do nosso planeta? Continuando, amores. Aí vem a letra A. O que você achou dessa sinopse? Teve vontade de ler o livro? Tiveram vontade, gente, de ler esse livro? Então, aqui é só uma sinopse, uma abertura do livro que fala sobre o meio ambiente. Tiveram vontade? Dá vontade de dar continuidade a esse assunto para saber o que o personagem fez para que os seus pais se conscientizassem. A letra B, afinal, de quem é a responsabilidade de cuidar do meio ambiente? Aí, gente, deixo com vocês essa pergunta. De quem é a responsabilidade de cuidar do meio ambiente? Se o meio ambiente é tudo aquilo que está ao nosso redor. De quem é a responsabilidade? Vamos para o exemplo da nossa casa. A diferença do meio ambiente para a nossa casa é que o meio ambiente é a casa de todos os seres vivos e os seres não vivos. A nossa casa é a moradia da nossa família, da gente. Quem é a responsabilidade de cuidar da nossa casa? É somente de uma pessoa? Somente da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, seu tio, sua tia? Você também tem responsabilidade para cuidar da sua casa? Você tem que cuidar dela? Vamos imaginar, se sua mãe limpa a sua casa, deixa toda organizada, e você vai lá na pia, come alguma coisa, aliás, pega alguma coisa, um prato, uma xícara, come, não lava, deixa sujo lá na pia. Você está colaborando com a sua mãe? Você não está colaborando. Sua mãe fez de tudo para que a casa se mantivesse limpa. Mas o que você fez? Foi lá e deixou um objeto sujo. Então, o que vai ser percebido? Qualquer pessoa que entrar ali na sua casa vai perceber que tem algo sujo. Não estou querendo dizer que vocês fazem isso, tá, amores? É só um exemplo. Eu estou citando, eu sei que vocês são tudo ok, que vocês não fazem isso. E vem a letra C. Observe as palavras a seguir. Quais são as palavras? Não, rua, importante, vida, importantes, vida, grande,
cuidar. Pinte de azul, a palavra em que a vogal em destaque possui som nasal. E agora nós vamos observar essas vogais. Nessas palavras, as quais foram apresentadas para vocês nesse livro, aparecem vogais. Em algumas delas, em algumas dessas palavras que essas vogais aparecem, algumas vogais elas têm um som nasal, outras não. Vocês vão pintar de azul quais palavras? Palavra não, vamos pronunciar a palavra não. Olha o som nasal, não, boca e nariz. Rua, observe que rua, eu só pronuncio, é só um som oral que sai pela boca. Importantes, nariz, nasal, tanto pela boca quanto pelo nariz. Importantes. Vida, também não. Grande, sim. Então, vocês vão pintar as palavras não, importantes, grande. São as palavras que a vogal ela tem um som nasal. Segunda questão. Assinale a alternativa que indica o que mudou o som das vogais na atividade anterior. Para que essa vogal que nós vimos na atividade anterior, ela tenha um som nasal, não somente ela, se ela estivesse sozinha, o som iria continuar nasal? Não. Então teve algo que acompanhou essa vogal que está sobre ela, que fez com que ela se tornasse um som nasal. E vamos marcar o que foi que fez o som dela se tornar nasal. Somente o sinal gráfico til, somente o til fez com que o som ficasse nasal, ou sinal gráfico til e as letras M e N. O sinal gráfico til e as letras M e N, porque tem palavras com til no A e tem palavras que tem a letra M e N que acompanham essas vogais. Quando o til vem uma vogal, ele faz com que aquela vogal ela tenha um som nasal. Quando essa vogal ela é acompanhada pelas consoantes M e N, aí sim ela vai ter o som nasal. Se ela não for acompanhada nem por til, nem pelas consoantes M e N, ela não vai ter um som nasal. O que faz com que essa vogal tenha um som nasal é o til e as letras M e N. Elas vão fazer com que essa vogal tenha um som nasal. Então, vocês vão marcar na segunda questão o último quadro. Terceira, observe as imagens a seguir. Temos várias imagens aí. Agora escreva o nome dos elementos retratados nas imagens, nos quadros abaixo, de acordo com o que se pede. Som nasal com til. Vocês vão escrever os nomes desses elementos aí. Som nasal com o til. Letra não. Quais são as palavras? Escrevam botões, maçã. Olhem o A aí com til, maçã. Som nasal com a letra M, computador. Observe só, o M se juntou à letra O, computador. Tampa, a letra M se juntou à letra A. Empada, M se juntou à letra E, que é uma vogal. Carimbo, consoante M se juntou à letra I, que também é vogal. Álbum, consoante M se juntou à letra U, que é uma vogal. E agora som nasal com a letra N. Pente, letra N se juntou com a vogal E. Manga, letra N se juntou com a vogal A. Pincel, letra N se juntou com a vogal I. Presunto, letra N se juntou com a vogal U. E onça, letra N se juntou com a vogal O. Lá na página 52, as letras M e N podem aparecer após as vogais. As letras M e N podem aparecer após quais vogais, gente? Nesses espaços coloquem A, E, I, O, E, U. Resumindo, as letras M e N, elas podem aparecer após todas as vogais, que são A, E, I, O,
U. Letras M e N podem aparecer após todas as vogais. E assim, quando essas letras aparecem depois dessas vogais, elas vão fazer com que essas vogais elas tenham som nasal. Se não tiver essas letras ou um tio, o que acontece? O som não será nasal. As construções vogal mais M, vamos só, uma vogal mais M e vogal mais N são nasais. Vogal mais M e vogal mais N formam som nasal, então são nasais. Então as construções vogal mais, nesse espaço coloque M, e vogal mais N são vogais. Aqui, amores, essa parte aqui, tá? E agora, ao inserirmos o sinal gráfico tio nas vogais, o tio nós já vimos lá em gramática, não é? Que ele dá um som nasal. Já foi explicado para vocês sobre o tio. Então, ao inserirmos o sinal gráfico tio, temos o tio aí nas vogais A, E, O, ele as torna vogais nasais. Então, ao inserirmos o sinal tio nas vogais, quais são as vogais? A, E, O. Então, nas vogais A e O, eles as tornam vogais nasais. Já viram palavras com tio no I? No U? Não. Então, por isso, não é? Por isso, A e O. Então, vai fazer com que o A e o O fique nasal. Vogais nasais. Então, amores, finalizei aqui a explicação para vocês sobre sons nasais. Para que haja o som nasal, precisa o quê? As letras M e N virem após todas as vogais. E o tio, quando que ele vai tornar? Quais são as vogais que ele se junta para que essas vogais se tornem nasais? Ele se junta às vogais A, E, O. M e N eu uso depois de todas as vogais. A, E, I, O, U. Agora o tio, para que as vogais se tornem som nasal, eu vou usar na letra A e letra O, que são vogais. E ficam aí as questões para que vocês façam aí, tá bom? Depois eu faço a correção com vocês. A página 152, 53, eu vou colocar lá no vídeo, acima do vídeo, na descrição, tá, amores? Agora vamos para a nossa próxima aula, que é a aula de geografia.